vá beber, né? Ele chegou a comentar comigo que assim, ele tem um certo, vamos dizer, um certo orgulho, porque ele é um sujeito pequeno, né? Assim, ele contava que ele carregava 150 quilos de uma vez só, assim. Isso mostra assim, né? Fala assim, eu sou forte, né? Consigo carregar um saco de cimento e tal. Então, assim, isso mostra uma característica, assim, isso aí de alguma forma enaltece ele, né? Só que o trabalho, mas ao mesmo tempo ele falou, o trabalho é muito desgastante, ele é muito desgastante, o salário que você recebe, o dinheiro que você recebe pelo trabalho é muito pouco, né? Então, eu acho que isso está assim, diretamente relacionado, né? Porque aí ele vai tentar de alguma forma, depois de um dia muito estafante para ele, né? Porque você carregar o dia todo uma média de 150, 120 quilos nas costas, subindo escada, descarregando caminhão, levando para um xerifado de supermercado, né? Deve ser muito desgastante. Eu acho que está diretamente relacionado, sim. Eu acho que tem um envolvimento muito grande, sim. Por isso que é importante a gente, né, pensar nesse trabalho, até para outros, né? Com certeza. Essa atividade, os efeitos disso, né? Sim. Quer dizer, esse desgastante, né? Vamos ver o que é isso. Só para fazer isso que a Rosângela está falando, acho que é de maior importância. Se a gente aproveitar, são 104 atendimentos que a gente está fazendo. Então, as questões de trabalho vão aparecer quase todas de uma vez. E a gente poderia depois expandir isso para a questão da prevenção em relação às pessoas. Eu só queria fazer um reparo, que quando o Lucas falou que ele não está bebendo há 3 meses, ele não está mais síndrome da abstinência, já passou. Aquela questão da crise epilética, dos desmaios, foi há um tempo atrás. Agora não, agora ele está lúcido, está bem, enfim. Porque ele está com muitos problemas físicos decorrentes ao uso do outro. Quem que faça Mas lúcido não está. Posso só falar um dado em cima da Rosângela falou? Eu escutei uma pesquisa sobre a Constituição Civil fala o seguinte: a cada dose de uma cachaça, um copo americano de cachaça, que vale 500 calorias, isso de manhã, às vezes no começo do trabalho, pode ser que na falta de alimento, é uma maneira de você arrumar energia. A gente tem uma pesquisa na Constituição Civil e eles mesmos falam que a Constituição Civil, por exemplo, é escola de alcoolismo. É isso que a gente está comentando. Eu só dou conta de fazer aquilo, né? Precisando desse recurso. Esse aditivo. Exatamente. Não só a produção civil, mas como outros trabalhos que a gente costuma dizer braçais também, né? Então a gente tem a questão dos trabalhadores rurais, que também tem coincidência grande de alcoolismo entre eles. Então talvez a relação seja esse esforço aí, né? E a gente pode incluir os mineiros também, não do Estado. E os médicos, né, gente? Já tem pesquisas que mostram, né? De homem que é uma categoria mais difícil, mas a gente tem. Mas aí eu acho que a pesquisa dele mostra, assim, como muito claro, pelo próprio tema, de como que assim, nós estamos despreparadas, nós da rede, né, da saúde, com a questão de fazer essa ligação entre o indivíduo e o trabalho. Né? Porque no primeiro momento, se você for olhar, você vai falar, casal dele, ele deve ter. Fiquei no caso dele. Mas ninguém para pensar qual que é o processo, qual que foi, qual que é o processo de trabalho desse indivíduo. Então, a gente não tem esse olhar, porque a gente precisa de estar muito mais além do que aquilo que a gente mesmo possa imaginar, de analisar o processo de trabalho. Estou aqui com o Orlando, que hoje é a referência municipal de São João da Lei, em saúde de trabalhadores. Nós estamos discutindo, aqui com a Chala também, que é referência na piedade, nós estamos discutindo, porque no primeiro momento você não faz essa relação. Mas se você pegar hoje os trabalhadores da
relação, até mesmo aqueles que trabalham no setor público, você vai ver, igual está relatando, que por rotina, você termina o seu trabalho, quando passa no bar, junto com um amigo, com outro, que tem o mesmo trabalho. Né? Então, assim, isso não é uma coisa isolada. Eu costumo até falar com meus alunos, será que a gente conseguiu selecionar todo mundo com as mesmas características de personalidade? Porque na construção civil, né, a questão do álcool, porque na polícia civil, símbolo de voto, a não ser que a gente tenha conseguido fazer, né, esse milagre de ter conseguido reunir todos com a mesma característica. Mas se não, pensar nisso, né, que trabalho é esse, né, que faz com que as pessoas tenham que sair dali e mudar a vida um pouquinho, né? Que seja um pouquinho, né? Mas Nem que seja de tomar um. Mas eu acho que a questão é essa mesmo, como articular, né, com o trabalho, a gente pensar, é isso que a gente pretende, né, pensar em instrumentos, mecanismos que as pessoas possam incorporar essa questão de trabalho, diagnósticos, né? Eu acho que a grande pergunta é qual que é o sentido desse trabalho para esse trabalhador, né? Porque o trabalhador utiliza de meios para se adaptar àquele ferramentas para se adaptar àquele processo de trabalho. E no caso, uma delas está sendo o álcool, né? Então é o uso profissional do álcool para exercer a sua atividade. Então, muitas vezes, talvez o álcool pode estar tendo um sentido maior na vida dessa pessoa do que o próprio trabalho. Se a gente colocar o trabalho como uma atividade central, né, do indivíduo, então realmente os contatos o foco de olhar não está nisso. O foco de olhar está no indivíduo, né? Ele desenvolveu o seu organismo e ele deu conta disso. Não as somatórias, né? É uma somatória, são vários fatores. É um encontro. O que não quer dizer, se eles, por exemplo, se esse sujeito não fosse é chato, né, que eles falam, né? Se ele tivesse tido a oportunidade de estar em outro espaço do trabalho, não sei, será que isso teria acontecido? Não sei, é Né? uma coisa assim. Quem só para saber. Exatamente. O pessoal da saúde, da área da saúde, nós estamos vivenciando a mesma coisa. Quando não é o uso do álcool, da droga mesmo. Né? As pessoas também estão além do seu limite. Então, assim, por que todo mundo coloca o álcool? É curioso isso, né? O chapa autônomo, ele tem essa característica. Eu estou falando esse quadro que você comentou, né? Sim. O chapa autônomo, aqui em São Paulo, a gente vê muito nitidamente essa relação com o álcool. Não sei se ele já consumia, aí o universo dele foi mandado para essa profissão, ou ao contrário, mas a gente vê isso bem próximo da gente, assim, né? Mas isso seria algo que você investigava, né? Porque senão a gente fica tratando pessoas separadas e às vezes tem um problema que é E aí a gente não consegue avançar nos mecanismos de prevenção. não, é claro. Né? Não tem essa visão, né? Tem Exatamente. um sujeito que bebe e ainda ganha essa pecha de um bêbado, malandro, esse tipo de coisa que ele escuta isso. Né? Como Mas se é tudo, então, como se fosse um problema moral dele e não um problema do campo social. Agora, só mais uma coisa que eu queria falar. Você estava falando de as equipes de saúde não conseguem perceber essa relação do trabalho. Isso está muito longe de perceber. Não consegue perceber a relação da própria saúde física com a saúde mental. É uma coisa impressionante. Como se fossem duas coisas separadas. E isso não é no sétimo ponto nosso, isso sempre aparece. É a questão do pessoal da área de saúde, de como entender como relacionar essas coisas, né? Quer dizer, eu acho que a questão que ele sempre está ali, como é que a gente faz, entendeu? O que fazer para, né? Muito bem, obrigado, Lucas. Passando adiante, então agora a gente vai assistir um filmezinho que foi lançado agora, chama Linha de Corte.
É um filme que faz parte de um projeto da Fiocruz com a UFRJ. Eles lançam uma série de vídeos e agora tem alguns na área do trabalho. O objetivo do vídeo é justamente levar essa discussão, estender essa discussão para os mais diferentes universos, né? Do campo da saúde, das universidades e assim por diante. Então esse acabou de ser lançado e eu tive a oportunidade de trazer. Eu achei importante colocar aqui com a Ana Paula. O Celeste Barbacena vai apresentar. Vamos passar apresentando a Ana Paula primeiro. Bom, gente, para quem não conhece, meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira e gerente lá do Celeste de Barbacena. Quando o Luiz me apresentou esse vídeo, a minha intenção era uma outra coisa. Mas quando ele me apresentou, eu vi que a gente podia fazer uma relação bacana com o assunto de hoje. O vídeo fala a respeito do corte de cana. Não é a nossa realidade aqui no entorno, né, de São João Barbacena, mas eu gostaria de convidar vocês a levarem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a verem esse processo de trabalho do trabalhador do corte de cana para os nossos processos de trabalho que a gente tem hoje na nossa região, tanto nos hospitais, no trabalho rural, na construção civil. Eu gostaria que a gente unisse para levar isso para um outro lado e tentar entender o nosso processo através daquele também. Ver onde que estão as semelhanças, as diferenças, para que a gente possa ver o que está errado e o que a gente pode ajudar a conseguir mudar isso daí, para a gente ter uma saúde do trabalhador efetiva aqui na nossa região.